As pessoas ostentam a burrice em rede social. Eu sou de uma casa, meu pai tem formação em astronomia, é um cara muito apreciador da ciência, foi divulgador de ciência, que eu fui fortemente estimulado a falar sobre aquilo que eu sabia. E sobre aquilo que eu não sabia, me calar. Sim. E eu levo isso muito a sério. Então, assim, eu nas redes sociais frequentemente recebo perguntas. Assim, aquele livro tal, não sei o quê. Não, eu não li. Porque o que que você... Porque aqui é assim, é muito interessante, especialmente no Brasil, mas não só, não é uma característica só nossa. Na segunda, você é especialista em vacina. Na terça, você é especialista em Palestina, Hamas, Na terça. conflito com os judeus. Aí depois, na terça, você já está discutindo Putin e Ucrânia. Aí depois você está discutindo Trump. Você está discutindo até se houve fraude ou não nas eleições norte-americanas. Quer dizer, o FBI não tem nada a dizer sobre isso, a CIA, a inteligência norte-americana. Quem tem é o apresentador de jornal de internet lá no canal da sua preferência. É uma gente que enlouqueceu, né? Vive num período de delírio completo. E daí a gente tem que ficar repisando o óbvio o tempo inteiro. Baixa a bola. Reconhece que não sabe. Busca conhecimento seguro. Frequenta gente que presta. Então você tem os tudólogos hoje na internet. O cara tem lá 4 anos de estudos em, sei lá, direito. Ele fala sobre Guerra de Napoleão, ele fala sobre cinema, ele fala sobre... E é levado a sério. Cara, eu vi um comentário esses dias, assim, que foi exatamente isso. A gente tem a página lá no Instagram do podcast e tal, a gente posta conteúdo com os convidados lá e tal. E a gente postou lá de um cara que veio aqui, o professor de filosofia também, ele falando de Kant. E aí o cara comentou assim, Kant não sabe nada nos comentários. Aí o convidado foi lá e respondeu, Kant foi um dos caras mais... Kant não sabe nada. Foi um dos caras mais gênios da humanidade, foi um dos maiores gênios da humanidade, por aí foi. E aí ele falou assim, não, ele estudou a vida inteira pra ser burro. Esse cara, você Tem acha muito que ele disso. quer só atenção ou ele realmente acredita que ele é foda e o Kant é um idiota? Não, eu acho que ele acredita. Sério? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Esse período no qual nós estamos, ele garantiu um protagonismo, especialmente um protagonismo político, ao apedeuta, ao ignorante. Entende? Então, o que acontece é que esse cara começou a se sentir muito confortável para emitir julgamentos sobre o que ele não sabe, mas sobre o que ele ouviu falar e foi referendado por um grupo de outros idiotas. O que acontecia durante um período da história? Se você pega mundo antigo, mundo medieval, etc, etc. Então vamos lá. O sujeito que era o camponês, que mexia com plantar, ele nem se arriscava a falar algo sobre a boa condução do reino. Sim. Entende? Uhum. Assim, isso já estava fora de questão. Já estava subentendido. Porque o que esse cara tem a dizer sobre a boa condução do reino se o que ele faz, até muito bem, com excelência, é plantar e colher? Então o que a sociedade espera desse cara, e mais do que isso, o que ele espera dele mesmo, é que ele seja um bom agricultor, um bom, sei lá, trabalhador fazendo aquilo lá. Com o passar do tempo, né, nós fomos modelando o Estado e de uma certa ascensão de um conforto material que deu esse protagonismo político ao idiota, ao apedeuta, ao ignorante, ao cretino. E esses caras, eles se reconhecem na sua ignorância. Então assim, eu sou burro, né? Não posso ser tão burro, porque tem um cara aqui com 1 milhão de seguidores, burros, que estão ouvindo esse cara que é burro e tudo virou uma autoridade. E virou uma autoridade numérica. Faz sentido. Virou uma autoridade numérica, não qualitativa. Então esse cara passou... Mas por que eu tô ouvindo esse cara? Porque ele tem 1 milhão de seguidores. Quer dizer, isso confere autoridade a ele? Não. Significa que um grande grupo de apedeutas, porque um cachorro cheira o outro, né? Os gregos diriam isso de uma maneira mais gentil, que os iguais vão com os iguais. Então o fato de aquele cara ter 1 milhão de seguidores só significa que tem muita gente burra como ele. E que vê nele uma inspiração. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal.
Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis, ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. E uma coisa interessante a se pensar também, Denis, é que não necessariamente esse 1 milhão de seguidores é para ver o que eles acham que é o certo. Às vezes eles seguem o cara porque é um entretenimento vazio e assim, eles sabem que o cara é um idiota, por exemplo. Entende? O cara é um meme ambulante. Um idiota falando, né, e tal. Felizmente ainda existe uma parcela. Mas eu diria que a maioria das pessoas, quando você olha para os números da formação intelectual brasileira, você pode apostar sem medo de errar que a maioria acredita mesmo naquilo, toma aquilo por inspiração, defende aquelas teses sobre temas que desconhece absolutamente. Então, assim, eu estava até conversando com esse amigo meu hoje de manhã e eu falando, cara, veja, eu estudo filosofia há 30 anos. 30 anos, você não tem isso de vida. 30 anos eu mexo com filosofia. Eu fui estudar grego clássico para ler esses caras no original. Eu tenho muitas horas em cima de livro. Muitas. Dentro de sala de aula, dando aula, tendo aula. Fui fazer doutorado no exterior com alguns dos maiores pensadores da Europa. Tudo à custa de muito trabalho. Para eu fazer um post no Instagram falando assim, sobre a origem grega da filosofia. E entrar um cara num comentário e falar assim, você é burro, você não sabe do que você tá falando. E eu clicar no perfil dele, eu tô te falando fatos reais, e eu clicar no perfil dele e ver que ele tem uma empresa de encanamento. Tubos e conexões. Entende? Então assim, esse cara ele não veio me fazer uma pergunta. Ele fala assim, professor, o senhor trabalha com isso? Eu ouvi dizer que existe a possibilidade de se explicar de forma diferente isso que o senhor está falando. Existe mesmo? É um cara que quer aprender. Aí eu gentilmente iria lá e diria, cara, não, ó, isso aqui diz isso, aquilo diz isso, vai lá e desenrolar uma explicação. Não. O cara vem na arrogância. Porque eu desprezo os encanadores? Não. Especialmente quando eu preciso de um encanador. Sim. Que seja um conhecedor técnico da arte do encanamento. Quer dizer, quando você tiver um problema em um cano na sua casa e você chamar ele, você não vai discutir com ele sobre um problema técnico como no cano. Aconteceu recentemente. Fui lá, furei, água. Idiota, furei um cano. Eu vou ligar pra quem? Pra um filósofo? Sentar lá comigo na poltrona e falar a água e o cano. Não, né? Eu vou chamar o encanador e ele chega lá, eu não peço pra ele um plano de ação. Me diz aí, qual que é a ideia? Aí ele me apresenta um plano de ação e eu digo, não, por aí não, você vai ter que furar por baixo, depois por cima. Mas você quer fazer o meu trabalho? Não, ele é técnico. E ele tem que cobrar pela técnica, pelo conhecimento. E a gente tem que respeitar isso. E o pior é que tem gente hoje que chama o cara e ainda quer falar o que o cara tem que fazer. Sim, exatamente. Vai chamar o pintor pra pintar a casa. Não, você tá pintando errado. Cara, em tempos de internet associada a diversas crises de diversos aspectos no mundo, é muito triste ver como é que as pessoas passaram a se sentir confortáveis em arrotar bobagem, nas quais elas acreditam. E fazer grupos. E aí você fala assim, mas isso é só um grupo minoritário de apedeutas, nem nada. Não. É uma maioria de pessoas, são muitas pessoas, são influenciadores que ostentam, por exemplo, só para citar um exemplo específico mais recente, médico não é cientista, certo? Médico não é cientista. Medicina é formação técnica. Um médico ele pode se formar técnico sem saber nada de prática de laboratório, sem ter lido um paper de produção de ciência, etc. Aí esse cara... Só um parênteses, você acha certo chamar o médico de doutor? Pessoalmente? Cara, eu acho essas coisas tão bestas, na verdade. Não, sabe? Também é besta, mas... Assim, eu chamo. Eu vou ao médico, e aí, doutor? E tal. Eu não tenho nenhum problema. Você pode ver que quando eu vou me apresentar, eu pessoalmente, os outros colocam por mim. Eu nunca coloco lá, professor doutor Denis Xavier. Porque eu acho que isso já me diminui. Porque você tem que colocar professor doutor, significa dizer que você não me conhece o suficiente para o meu nome bastar. Se eu falo para você assim, Jean-Paul Sartre, eu não preciso falar professor doutor Jean-Paul Sartre, na verdade. É verdade. Eu não preciso falar professor doutor Platão, né? Mas é Platão. Porque quer dizer, parou. A priori o cara já sabe
Claro, poder, a assim. sua relevância, né? Então eu sou tão irrelevante que eu preciso dos títulos. Então o cara faz mestrado, ele coloca um MS antes do nome. Imagine a incapacidade sexual de um sujeito que precisa de um MS antes do nome para falar sou mestre. Tem alguns que conseguem ainda o ato heróico de colocar SP de especialista, porque fez um curso de especialização lato sensu. Eu acho isso de uma bobagem tremenda. E aí você estava falando do médico? Eu tava falando do médico. Então o cara se vale de uma titulação técnica que não dá a ele condições de entender, por exemplo, como se faz uma vacina, como se faz um paper sobre vacina, como se faz um... Esse cara não sabe. E aí ele fala assim, porque o artigo científico fulano de tal diz que... E aí cita aí os seguidores, muito bem, o artigo fulano de uma revista predatória, de um artigo científico manipulado, que mais tarde vai ser desmentido pela academia, mas pro vulgo, que não tem especialização nenhuma, fala, ele é médico, tem 1 milhão de seguidores e tá falando isso. Logo é verdade. Sim. E não é. E para você quebrar isso é muito mais difícil do que Cara, você disseminar, né? Bastava as pessoas não serem idiotas e que se mantivessem na dúvida. Sim, mas aí me trouxe uma dúvida então. Para você adquirir o conhecimento, de fato, o conhecimento, por exemplo, de um termo, de algum tema específico, por exemplo, da vacina. Esse cara, esse médico vai lá e divulga essa pesquisa científica. Uhum. Você precisa estudar como que primeiro funciona o estudo empírico, para depois ver o estudo ali em questão e depois analisar a revista e como que é isso, cara. Cauê, o homem comum não tem condições de entender isso. Não, eu entendo, mas isso é hipertécnico. Quem quer de fato obter esse conhecimento deve passar por esse caminho. Quem quer estar à altura do debate, que ultrapasse só a dimensão política, é cloroquina de direita, não é cloroquina de esquerda, essas bobagens que basicamente prosperaram aqui no mundo mais sério, isso os caras passaram a rir da gente muito rapidamente. Se você quiser estar à altura, você vai ter que comer feno até chegar em condições de, por exemplo, entender como é que funciona uma prática baseada em evidências. Sim. O que a ciência considera uma evidência. Você vai ter que entender como é que se escreve um paper científico e submete para avaliação cega de pares. Ou seja, eu escrevo um paper aqui, tiro todas as identificações do autor, vou mandar uma versão para você, uma versão para você, uma versão para você. Eu não fico sabendo para quem foram enviadas essas versões. Você que é doutor em bioquímica, o outro que é doutor em patógeno, o outro que é doutor em não sei o que, todo mundo da área, as maiores autoridades, se for uma boa revista, os caras vão responder depois de meses, analisando aquilo e referendando ou não, questionando ou não. Então, a ciência, ela depende de um grau de especialização, e mesmo a filosofia depende de um grau de compreensão que está muito mais associado para o homem comum, primeiro, a reconhecer que não sabe. Olha, eu não sei. Sobre a guerra que envolve Palestina, ou o Hamas e os judeus, Israel. Puxa, eu nunca li nada sério a respeito. O que eu vi? Uns podcasts, vi um corte no YouTube e li um post. Não é suficiente. Não é suficiente. Então tem gente muito séria estudando isso para ter posições mais seguras. Se você for capaz de fazer perguntas céticas, você pelo menos seleciona melhor quem você está seguindo. E eu dou uma dica para quem quer seguir gente boa. Gente boa para seguir é a pessoa que fala isso aqui e fala assim: não confio no que eu estou dizendo, você pode buscar essa informação na fonte tal, tal, tal. Não precisa acreditar no que eu estou falando, não. No livro tal, você vai encontrar isso. No artigo tal, você vai encontrar aquilo. Esse cara que se problematiza e não se coloca como uma voz messiânica, esse cara é bom. Agora, mas o médico que divulga o estudo, o artigo, o paper lá, que é manipulado de certa forma, não pode fazer a mesma coisa, entende? Ele poderia fazer a mesma coisa. Ele poderia fazer a mesma coisa. Mas eu tô dizendo dos caras que não fazem isso, que é a maioria. Deixa com o pai. Confia no que eu tô te falando. Que é a posição dos caras. Essa posição messiânica, não é isso? Assim, não. Entendi. É isso sim, porque lá na cidade e tal... Cara, aquela discussão sobre cloroquina, só para citar um exemplo, que pelo amor de Deus, não aguento mais falar sobre isso, até porque eu não sou especialista no tema, mas eu frequento muita gente especialista no tema.
Aquela discussão sobre cloroquina surgiu de um artigo científico, em revista predatória que foi desmentido depois. Surgiu ali, aí pipocou aqui no mundo político, pipocou aqui no mundo político, pipocou aqui no mundo político. A comunidade científica começou a olhar para aquilo e falou: o que vocês estão fazendo? Tanto que aí depois, assim, não teve uma comunidade científica especializada no tema que tenha sido favorável àquele tipo de tratamento. Uma no mundo de gente especialista na área. Não teve. E até hoje tem retardado na internet falando sobre isso. Então é muito difícil, entende? A pseudociência, o pseudoconhecimento, a ideia de que basta que eu imagine uma boa resposta e vou... a arte de mentir com estatística. Thomas Sowell fala muito sobre isso. É um baita intelectual. Então, existe estatística para tudo. Basta você saber torcê-la adequadamente. Então você inventa qualquer coisa aí agora e joga lá no Google. Estatística para provar que quadrúpede não tem 4 patas. Vai aparecer alguma coisa. E se não aparecer, aí você vai e acaba juntando gente em torno daquilo. Ou você pode montar uma igreja sobre aquilo, ou até um partido político.